Olá, tudo bem? Eu sou a Cristina Grêmio, jornalista da Gazeta do Povo. Aposto que você, como eu, também fica muito indignado quando passa pela seguinte situação. Você está numa fila esperando a hora de ser atendido e algum espertinho vai lá na frente e se acha no direito de ser atendido primeiro. Se ele se enquadra num daqueles casos especiais garantidos por lei a atendimento também especial, ele nem precisa estar nessa fila. Caso contrário, o lugar dele é atrás de você no fim da fila. E é sobre essa ideia do meu direito ser maior do que o seu que eu quero falar no vídeo de hoje. Voltando ao fura-filas, quando essa situação acontece, todo mundo se revolta, mas pouca gente se manifesta. A maioria prefere não puxar briga ou até por timidez fica calada. E quando a gente se cala, a injustiça se perpetua e pior, o privilegiado se acha mesmo com mais direito do que os demais. E é aqui que eu chego no ponto que eu quero, os privilégios que se disseminaram como praga pelo Brasil. Todo mundo paga imposto, mas uma parcela da população usufrui mais do dinheiro público. E eu nem quero falar dos altos salários nos altos escalões, aqueles famosos marajás que lá em 1989 garantiram ao então governador de Alagoas o cargo de presidente da República. Ele se elegeu prometendo o fim das mordomias. Não só não acabou com os privilégios, como fez tanta coisa errada que acabou sofrendo um impeachment. Os privilégios a que eu me refiro são vinculados a cargos e não a salários. E, diferentemente do caso do fura-filas, eles são garantidos por lei. O curioso é que o sentimento por trás desses privilégios é o mesmo daquele que move o cara que fura a fila. Ele se acha mais no direito do que os outros de receber algum atendimento. Esses privilegiados, da mesma forma, por algum motivo, lá atrás, foram escolhidos para ter mais direitos do que os outros. E aqui de cabeça eu já lembro de vários casos, os voos de jatinho para algumas autoridades da República, dos vários poderes, as várias bolsas auxílio, principalmente no judiciário, e não é só o auxílio moradia, tem estado que paga bolsa paletó, bolsa fruta, para que os desembargadores ou juízes tenham privilégios nos seus gabinetes. Mas o nosso colega Lúcio Vaz, aqui da Gazeta do Povo, faz uma série de reportagens há anos denunciando privilégios e você já vai saber alguns deles. Eu vou ler 3 aqui dos títulos mais recentes das reportagens do Lúcio Vaz. Rodrigo Maia fez 230 viagens em jatinhos da FAB, 46 para a casa dele. Está garantido por lei. É certo ou é privilégio? Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Viagens de Alcolumbre custam R$840 mil em diárias e passagens para assessores. Aqui o privilégio foi não só para ele, mas também para assessores. Todas as vezes que viajou, levou vários assessores. Está garantido por lei, mas deveria? Mais uma apuração do Lúcio Vaz. Mesmo preso, Lula tinha seguranças e motoristas. A equipe dele custou R$1 milhão ao erário só enquanto o ex-presidente estava preso. Mais privilégios que não deveriam existir. Aliás, os ex-presidentes da República têm direito a uma série de privilégios, inclusive Collor e Dilma, que sofreram impeachment, e o próprio Lula, que esteve preso, como eu mencionei agora há pouco. Eles têm direito a assessor de imprensa, seguranças, motoristas, carros particulares, direito a passagens e até a passagens para os assessores viajarem com eles, diárias de viagem, uma série de privilégios. E eu vou ler só mais um título de uma reportagem feita pelo Lúcio Vaz, com apuração lá de Brasília. Farra das filhas solteiras custa R$4 bilhões, sendo que tem até irmã e neta de 87 anos na festa. Aqui são as filhas solteiras de funcionários públicos, não só de alto escalão, nos vários poderes da República, tanto legislativo quanto executivo e judiciário, que têm direito à pensão quando os pais morrem, desde que elas não sejam casadas. Uma outra reportagem recente da revista Piauí me chamou muito a atenção. Ela mostra que o Brasil pagou pensão por mais de 100 anos para os herdeiros de um único funcionário público. Ele era um tesoureiro da alfândega no Maranhão, morreu em 1912, deixando viúva e 8 filhos.
Um desses filhos, uma menina, era bebê na época e faleceu com 108 anos ainda recebendo pensão do pai. Recebeu a vida toda, assim como alguns dos irmãos, as irmãs, né, na verdade, que não se casaram, é o caso das pensões para filhas solteiras, faleceu com 108 anos e só então o benefício foi extinto. Se esta senhora tivesse filhas solteiras, mais uma geração receberia a pensão. E tem gente que ainda fala que o Brasil não precisava de reforma da Previdência e que não precisa de reforma administrativa, inclusive para acabar com muitos desses privilégios. O problema é que agora não dá para ninguém ficar calado, como naquele caso do fura-filas, porque quem vai votar a reforma administrativa é quem usufrui dos privilégios. Muitos deputados e senadores, especialmente os recém-eleitos, já abriram mão disso. Mas os antigos continuam usufruindo de privilégios e dificilmente vão querer acabar com eles agora. É por isso que nós, eleitores, temos que acompanhar as votações e, mais do que isso, antes das votações, manifestar nossa opinião, seja nas redes sociais, seja através de e-mail, telefonando para o gabinete do deputado, do senador. Faça isso e ajude o Brasil a se livrar desses privilégios que estão arruinando com os recursos públicos e impedindo que o governo invista em outras áreas muito mais importantes. Se você concorda comigo, gostou do que ouviu aqui, compartilhe esse vídeo para que mais gente entre nessa corrente pelo fim dos privilégios e deixe seu comentário também para que a gente saiba como você está recebendo os conteúdos da Gazeta do Povo. Até o próximo.